Eu queria ler uma história, é uma história isso aqui. Eu quero ler primeiro uma história que está em 2 Samuel. Eu queria que você ficasse sentado, por favor, e que abrisse a escada para mim. 2 Samuel, no capítulo 9. Isso aqui foi uma história que aconteceu há milhares de anos atrás, antes da graça de fato ter nos alcançado como mundo, como humanidade, sabe? São alguns versículos aqui no capítulo 9 de 2 Samuel. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, que você acompanhasse. É importante você estar aqui dentro agora. É importante você participar daquilo que está acontecendo. Daqui a pouco vai acabar o culto, você vai para sua casa e aí você faz o que você quiser, mas enquanto você estiver aqui dentro, você tem que fazer o que tem que acontecer aqui dentro. E agora a gente vai ler a palavra de Deus. E a palavra diz assim, em 2 Samuel, no capítulo 9. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, o teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade, da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Essa é uma história sobre a graça. Vamos orar? Deus, eu te agradeço porque a graça nos alcançou. E todas as vezes que eu me lembro que a graça me alcançou, me dá uma vontade de chorar, Senhor, porque eu sei quem eu era. Mas o Senhor também, certo? E ainda assim o Senhor me aceitou. E dia após dia tu tens me transformado no homem que tu queres que eu seja. E eu quero ser o homem que o Senhor quer que eu seja. Espírito Santo, que o Senhor guie essa palavra. E que tudo que eu falar esteja de acordo com o teu coração. Que possamos desfrutar de um banquete espiritual. E que o Senhor se manifeste em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém.
A história de Mefibosete é a sua história. Eu não sei se você consegue perceber isso, mas dentro desse contexto que nós lemos agora, é algo que fala muito mais do que apenas esse contexto que está aqui no texto agora. Para você entender o que estava acontecendo, Davi era já, a essa altura, rei de Israel. Saul havia morrido. Jonatas, o melhor amigo de Davi, havia morrido também. Antes de Jonatas morrer, Davi fez uma promessa de cuidar de toda a casa de Jonatas. E a única pessoa que sobrou da linhagem de Saul foi Mefibosete. Era uma pessoa coxa das duas pernas. Ele não tinha possibilidade alguma de subir ao trono, ou talvez reivindicar o trono que tinha sido assumido por Davi. Davi, então, se lembra da promessa que ele tinha feito a Jonatas, seu melhor amigo. E ele fala, olha, será que em Israel não tem mais ninguém da família de Saul? Manda procurar. E eles acharam Ziba, que era servo de Saul. E o que aconteceu nessa situação? E por que Mefibosete era coxo dos dois pés? Quando entraram no castelo em que estava Saul e no meio da guerra, a família real sabia que toda ia ser executada. Uma das empregadas, então, pega Mefibosete, criança ainda com 5 anos, e ela sai correndo, fugindo, para que não matassem a criança. E nessa corrida, Mefibosete cai e quebra os 2 pés. E ele, então, fica impossibilitado de trabalhar. Mefibosete, ele fica aleijado e fica também alijado, que é excluído. E eu quero trazer esse contexto para você entender o que estava acontecendo. Mas uma coisa que eu achei interessante é que ninguém se assenta à mesa de um rei sem um convite. Ninguém invade um castelo, ninguém passa pela segurança e diz, olha, eu hoje vou me assentar à mesa do rei e a gente vai comer junto aí. Isso não acontece. A não ser que o rei dê uma ordem. Deus é um rei maior infinitamente do que Davi foi. Davi é um rei tão importante na história de Israel, que até hoje as coisas muito importantes que tem em Israel hoje têm o nome de Davi. A bandeira de Israel, dizem, são as 2 letras D e V da palavra Davi, que fazem aquela estrela. Por isso que se chama estrela de Davi. Davi é um homem muito importante no contexto de Israel. É o rei mais amado. E até hoje, por mim, pelo menos, é um homem que eu admiro muito. E a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, na situação, mostrava ser um amigo fiel a Jonatas. Mas com os óculos da graça, se nós colocássemos agora os óculos da graça para olhar essa situação, nós vemos que Davi agia através do Espírito de Deus, mostrando algo que aconteceria a todos que fossem encontrados pelo Rei dos Reis. Talvez você diga, pastor, esse monte de palavra difícil aí que você leu, esses lugares, para mim não diz nada. Mas se você pegar e ler, é fácil de interpretar texto, né? Todo mundo interpreta bem texto, todo mundo passa nas faculdades, é fácil, né? Diz assim, ó, no versículo 4, Ziba, eu queria que abaixasse o meu retorno, por favor, está muito alta a minha voz, eu não gosto da minha voz. Eu queria orar para mudar minha voz, mas Deus não mudou até hoje. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar.
quando Ziba passa o feedback para Davi, ele não diz que Mefibosete está na casa dele. Ele estava na casa dos outros. E Lodebar era como se fosse um lugar desprezado por todo Israel. Era um lugar de pessoas muito miseráveis, com muitas necessidades. Quando Davi assume o trono, Mefibosete não perde a patente dele de príncipe. Ele é apenas um príncipe excluído, miserável, que vive sem nada. Ele era um príncipe esquecido. Ele já não estava mais na linha e nem na história de Israel, porque tudo aquilo que pertencia a Saul foi destituído dele e foi destruído. Eu quero falar sobre Mefibosete. Eu quero falar sobre mim e sobre você. Porque Mefibosete, ele não é só um personagem aqui da Bíblia, ele também é um personagem da história do cristianismo. Ele representa alguém que foi alvo da graça, assim como eu e como você. Mefibosete, ele era alguém que tinha o destino traçado pelas circunstâncias. Muitas pessoas acreditam que as circunstâncias atuais da sua vida vão dar destino para toda a sua vida. E tudo que elas fazem e que elas se movem é baseado naquilo que está acontecendo agora. E a maioria das pessoas vive assim. Olha, a minha situação atual é essa, então é provável que eu vá passar o resto da minha vida assim, porque não há como eu alcançar um outro nível de vida por quem eu sou, por onde eu moro, de onde eu vim. Eu não tenho família, eu não tenho ninguém que seja por mim. Mefibosete era alguém que vivia com as esperanças acabadas. Ele nasceu num palácio, mas foi morar no pior dos lugares que existia no seu país. É possível que você viva num palácio, mas dentro de si você se ache uma pessoa extremamente derrotada. E é possível que você tenha vindo de um lugar muito simples e dentro de si você tenha certeza de que é o filho do rei, o Deus Todo-Poderoso. Eu já fui Mefibosete e você também já foi Mefibosete um dia. Todos nós somos pessoas que vivíamos distantes daquilo que precisávamos, a graça de Deus. Mefibosete, ele é tanto uma pessoa como uma figura de restituição. Por isso que eu disse que eu e você também já fomos Mefibosete, porque nós hoje somos alvo da graça de Deus. Não dá para falar de graça sem citar o pecado. Eu estou perdido no tempo. Que horas são? 8h12. Ótimo. Não sei onde está meu celular. Roubaram. Ora aí por mim, gente. É caro aquele negócio. No versículo 8, diz o seguinte: então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Veja. Isso é reconhecer a condição, certo? Eu não sei se você consegue imaginar a cena, mas é algo bem esquisito. Você está na presença de alguém que não pode estar na sua altura, está em pé, certo? Então, é provável que Mefibosete ele estivesse nessa altura. Nessa altura é muito alto, né? Eu tenho 1,80 m. Mefibosete estava assim e ele se inclinou com vergonha e pensou: como que alguém como o senhor rei pode olhar para mim, que sou como um cachorro? Talvez para você cachorro não signifique nada, talvez você até ame os cachorros, né? Você acha os cachorros tão bonitinhos, assados são ótimos. Para os chineses, né? Para o pessoal lá. Aqui a gente tem tanta vaca, né? Graças a Deus.
Ô filho, obrigado. Acharam? Pegaram o cara? Isso. Aqui é assim, meu irmão. Esses meninos. Deixa eu botar aqui, então. Pronto. Um cachorro para um judeu não valia nada. Certo? Nada. Não é que nem você que ama o seu cachorro, bota nome, compra roupa, dorme com ele, cheira a boca podre dele, sabe? Humanos. Agora imagina um cão morto. Valia o quê? Nada menos nada. Zero. Valia nada. Um cão morto. Era assim que Mefibosete se via diante do rei. Diante de Deus, quando percebemos a sua glória, nós nos sentimos indignos como Mefibosete se sentiu. Cara, você não sabe o que eu fiz. A questão é que Davi já sabia tudo sobre Mefibosete. Ele sabia de quem ele era filho, o que tinha acontecido com seus pés e toda a sua história. Deus sabe tudo sobre você. Tudo. Sabe aquilo que você mais tem vergonha? Deus sabe. E nós que já fomos alcançados pela graça, quando falhamos, é esquisito pensar isso, mas é como se o Espírito Santo estivesse do teu lado e você fazendo aquilo que o envergonha, e ele diz, olha, eu estou vendo o que você está fazendo. Mas a graça é algo tão inentendível para nós, porque nós vivemos em um contexto de meritocracia, certo? E você recebe aquilo que você merece, que é difícil de entender a graça. E nós ficamos sem graça de nos assentarmos à mesa, porque não entendemos que a graça para assentar à mesa não é pelo que somos, mas por quem o rei é. Nós não nos assentamos à mesa porque merecemos nos assentar à mesa. Nós nos assentamos à mesa porque o rei diz que merecemos nos assentar à mesa. Não por algo que fizemos, mas por quem ele é. No versículo 7, diz assim: então lhe disse Davi, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo. Por amor de Jonatas, teu pai, te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. É interessante Davi falar isso, porque eu não sei se você já esteve na presença de um rei. Alguém já conheceu um rei? Ou alguém muito importante que você ficou tipo assim, mano, talvez, sei lá, a Shakira, a Anitta. Qual que é a música da Anitta que ela canta? Vocês conhecem todas, né? Rio assim, minha filha, conhece todas. Você ouve ainda, Anitta? Deus te liberte. Você já ficou na presença de alguém que você ficou nervoso assim? Já? Tem gente que vem falar comigo e fica nervoso, não sei porquê. Acho que fica com medo do meu cabelo, tacar a pessoa. Ele não morre não, fica tranquilo, bicho. Tá dominado, tá tudo dominado. Essa música era massa. Davi fala para Mefibosete, Mefibosete, não precisa ter medo. Eu estou aqui para te ajudar. E a situação física dos dois me faz pensar um pouco como é a situação espiritual minha para com Deus. Deus está acima e eu abaixo, pedindo-lhe misericórdia. Mefibosete no chão pede misericórdia a Davi, e Davi fala, olha, não precisa ter medo. Não precisa, eu quero usar de bondade com você. Eu quero te restituir tudo aquilo que esses anos longe do palácio te roubaram. Então, eu fico pensando, poxa, quantos anos eu vivi longe do palácio do meu rei? E quantas coisas constantemente nós fazemos que nos colocam para fora do palácio? Não é o rei que tira alguém de dentro do palácio e coloca para fora, porque ele não é bipolar. Se o rei coloca alguém dentro, ele não vai expulsar. Quem sai é a pessoa.
A maioria de nós pensa, poxa, Deus se afastou de mim. Deus nunca se afastou de ninguém. As pessoas é que se afastam da presença dele. As pessoas é que se levantam da mesa e vão embora. As pessoas é que não sabem desfrutar a presença do Rei. A graça não é um sistema. E talvez você diga, beleza, mas você sabe o que é um sistema? Um sistema é um conjunto de ideias lógicas ou regras que conseguem explicar algo, certo? É algo que é explicável. A graça não é explicável. A graça é muito mais profundo do que nós entendemos e vivemos. É muito mais profundo. A maioria das pessoas dizem, não, mas eu vivo na graça. Mas ainda está amarrada a tantas coisas, a tantas bobagens da religiosidade. Eu sou um pastor que eu vou lutar até o fim da minha vida contra a religiosidade. Porque muitas pessoas são feridas pela religiosidade. Elas dizem, olha, eu não gosto da igreja porque foi lá na igreja que eu me machuquei. Isso me dói tanto, tanto, tanto. Porque a igreja é lugar de cura, certo? A igreja é lugar de receber as pessoas. A igreja não é um lugar para apontar para as pessoas. Elas já sabem quem elas são. Elas entram aqui entendendo, eu sou como um cão morto. A única coisa que elas querem é alguém que as olhe e diga, fica tranquilo, eu vou te restituir tudo aquilo que você perdeu. E cabe a cada um de você que me ouve e me vê agora agir para com as pessoas que entram por aqueles portais e dizer, olha, eu não posso te julgar. Eu posso até não concordar com o que você fez, mas te julgar eu não posso. E a nossa geração tem um negócio, né, de dizer, só quem pode me julgar é Deus. E eu tenho medo disso que você não tem ideia. Porque você me julgar é beleza, não vai acontecer nada. Você só vai arranjar uma intriga. Mas quando Deus julga a gente, aí é complicado. Porque Ele sabe tudo aquilo que você fez. Tudo. E principalmente tudo aquilo que você intenta no seu coração de fazer. Essa é a parte mais difícil. Porque Deus conhece os nossos pensamentos. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte. E estando nós mortos em nossos delitos, veja, nós mortos, como um cão morto, em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esse texto é maravilhoso. Jesus Cristo nos salva quando nós estávamos ainda mortos em nossos delitos. Jesus Cristo nos encontra como se fôssemos um cão morto, sem valor algum. E a sua vida nos dá todo o valor, e a vida de Jesus Cristo começa a nos modelar como um príncipe de fato, como uma princesa. Porque aqueles que assentam à mesa do rei são príncipes. Eu queria ler esse texto para você, que está no versículo 11 do texto que já lemos. Fala assim: disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Eu quero falar contigo sobre a mesa. Eu quero falar com você sobre o que eu entendi desse momento. A mesa que é falada nesse texto é uma mesa comum.
Todos almoçam numa mesa, fazem refeições numa mesa. Ou você só faz refeição no sofá? Minha mãe proibia a gente comer no sofá, pastor, porque sujava, e quem que ia lavar depois? E ficava arroz, e farofa, e feijão, sabe essas coisas assim? Não é nojento, né? Mas quando você é criança, você não tá nem aí, você só quer assistir televisão, mano. E aí agora que eu cresci, eu mando lavar meu sofá, eu como onde eu quiser. É muito bom ser adulto. Quando Mefibosete chega à presença de Davi, o rei de Israel, ele tinha medo de que ele fosse ser executado e acabar ali a linhagem de Saul. Esse era o medo que ele tinha, de ter a sua vida finalizada ali, e talvez a do seu filho também. É interessante porque mesmo deficiente das duas pernas, a vida dele seguiu normalmente. Ele provavelmente tinha uma esposa, teve um filho, e ele era tratado, apesar de ser num lugar muito pobre e limitado, como o neto de Saul, o neto do rei, e o próximo da linhagem real. Eu vou ficar bom. Tomando os antibióticos aí vai ser top. Quando nós nos achegamos diante de Deus, nós chegamos com as nossas imperfeições e nós sentimos que não temos valor. E isso é verdade. Nós só passamos a ter valor quando o Rei nos dá um valor. A maioria de nós vive com uma ideia da Disney de que todo mundo é muito valoroso. Como ser humano somos, mas não para assentar à mesa do rei. E não há nada que ninguém possa fazer para ser valoroso diante de um rei, a não ser que o rei ache graça em você. E eu entendo que nessa noite Deus achou graça em nós. Eu entendo que se estamos aqui, existe uma graça vindo em nossa direção. Eu preciso dizer para você como pastor que eu não estou nem aí para o que você fez. Eu não posso te salvar. Se eu te chamar para você se assentar à minha mesa, a gente vai comer hambúrguer. Mas se o rei te chamar para se assentar à mesa dele, você vai desfrutar do maior banquete da tua vida. E eu quero falar hoje desse banquete. Eu quero falar hoje disso que o rei tem para nós. Desse banquete maravilhoso que ele tem para te alimentar e te suprir em tudo. Quando Mefibosete, ele morava em Lodebar, e na versão americana diz que onde ele morava era um gueto. Quando ele é trazido para Jerusalém, ele está na capital do reino. Ele está no lugar mais importante de Israel. Não importa onde você nasceu. A sua vida em Cristo é ressignificada. Essa é uma mesa. Uma mesa muito bonita. Pronta para uma bela refeição. Traz aqui para mim, por favor, filho. Quando Mefibosete chega à presença do rei, ele traz com ele algumas coisas que o envergonhava e que o fazia se sentir rejeitado. Quem vai trabalhar comigo? É interessante como funcionam as coisas. O rei manda alguém sair em Israel e achar alguém da linhagem real. Vamos lá, vê se tem alguém vivo por aí. Eu me sinto Mefibosete.
Porque a primeira vez que eu encontrei com o rei, eu tinha muitas debilidades. Qualquer pessoa veria que eu tinha debilidades no meu caráter, na minha forma de ser. Os meus melhores amigos viam que eu tinha debilidades. A minha família. Qualquer pessoa que ficasse um pouco de tempo comigo veria que o que eu precisava era mudar de vida. Era de alguém que pudesse me curar, ou alguém que pudesse me aceitar. Quando Mefibosete chega na presença do rei, ele tinha as 2 pernas deficientes. Vem para cá, por favor. Cadê Ezequiel? Ezequiel, vem cá, meu filho. Fica aqui, por favor. Vem cá. Quando Mefibosete apareceu diante do rei, ele tinha dor. A dor dele não era simplesmente física por ele ter problema nas suas pernas, mas a alma dele era destruída por ser um homem e não conseguir sustentar a sua própria casa. Quando Mefibosete chega na presença do rei, ele tinha medo de ser executado pelo rei, de acabar ali a sua vida. E ele carregava com ele tudo isso. Quando ele chega diante do rei, ele tinha ira, porque toda a sua família foi morta pelos homens de Davi. Ele tinha razão suficiente para não querer se assentar à mesa de um rei que matou todos quanto ele amava. Ele também tinha nele culpa. Ele devia pensar, poxa vida, eu não consigo sustentar o meu filho. E a maioria de nós chega diante do rei com muita culpa, mesmo sem ter de fato culpa. A mentira é algo que está na vida de todos que vivem longe da mesa do rei. Sofrimento é tudo o que resta para uma pessoa que perdeu toda a sua família, que não consegue ficar de pé e olhar um homem nos olhos, que é humilhado, que vive distante de tudo aquilo que lhe foi prometido quando era criança ainda. Mefibosete era um homem que carregava em si sofrimento. Essa palavra estava escrita na testa de Mefibosete. Imerecido. Quando ele chega do rei, e o rei fala, olha, eu vou te restituir tudo aquilo que foi tirado do teu avô e do teu pai. Eu vou restituir todas as terras. Você consegue imaginar essa cena? Um homem prostrado porque não conseguia ficar de pé. O sentimento que ele tinha de, cara, eu não mereço isso que está acontecendo comigo. E ele carregava isso consigo. E óbvio, Mefibosete tinha muita vergonha de quem ele era. Numa sociedade em que o homem tinha que trabalhar para se sustentar, ele vivia de migalhas. Ele vivia à mercê de um homem que já tinha 15 filhos e ainda tinha que sustentar ele e a sua família. Mefibosete tinha muita vergonha. É interessante porque
Eu vejo em Davi o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu vejo em Davi a figura de Jesus Cristo. Eu vejo em Davi a figura de alguém que pode, de fato, transformar a vida de uma pessoa. Davi estava sendo um tipo de Cristo. Pode se assentar à mesa, por favor, Jesus. Uma vez assentado à mesa do rei, ninguém precisa mais mendigar. Uma vez assentado à mesa do rei, ninguém precisa mais depender dos outros. E todos aqueles que se assentam à mesa do rei se tornam príncipes ou princesas. Vem cá. Se assenta aqui. Eu queria ler para você o que eu vi dessa situação. Daqui de onde Jesus está, ele consegue olhar nos olhos daquele que ele salvou. Mefibosete já não está mais no chão. Ele está sentado à mesa. Ele agora tem dignidade. A mesa encobre tudo o que é imperfeito. A mesa esconde tudo o que os olhos julgam. A mesa ressalta o que importa. A mesa mostra o que devemos ver nas pessoas. A melhor parte. A parte sem culpa. A parte sem vergonha. A mesa é o lugar onde as imperfeições não aparecem. A mesa diz que o banquete está acima das debilidades. A mesa fala que o importante é a fome que se tem, não as roupas que vestimos. A mesa relata que o rei aprecia, que o que o rei aprecia é da presença dos seus, independentemente das suas marcas. Quando Mefibosete se assenta à mesa do rei, o rei não consegue mais ver as suas imperfeições, porque está debaixo da mesa. A mesa ensina que o rei prefere um imperfeito perto do que um perfeito longe. A mesa comunica que o rei tem o poder para se fazer assentar em sua mesa todos quantos ele quiser. A mesa é um lugar de conserto. A mesa é um lugar onde as imperfeições não aparecem. A mesa é só uma figura de linguagem para a graça. É exatamente isso que a graça faz quando estamos no banquete com o Cordeiro. Tudo aquilo que era imperfeição fica debaixo da mesa, é encoberto. E podemos nos assentar diante do Cordeiro sem nenhuma vergonha, porque tudo foi encoberto pela graça. A mesa é só uma figura de linguagem. Na vida de Mefibosete foi uma verdade, mas na nossa vida pode ser representada pelo sangue do Cordeiro. Pode ser representada pelo sangue de Cristo. Esta é uma história sobre a graça, semelhante à sua. Todos nós hoje estamos nessa condição, assentados à mesa do Rei, com as nossas imperfeições escondidas, com os nossos pecados perdoados, com as nossas angústias resolvidas, as nossas dores apagadas, a nossa vergonha já não existe mais, porque nós estamos assentados à mesa do Cordeiro. Eu não vim te julgar.
Eu não carrego pedras nas mãos. E eu não quero que você sinta vergonha de ser quem você talvez foi. Eu quero que você sinta alegria de se assentar à mesa do Cordeiro. Eu queria que você se colocasse de pé no teu lugar. Como é bom estar sentado à mesa do Rei. A mesa está sempre posta, é sempre farta, e nós já não somos mais quem fomos. Mefibosete deixou de morar em Lodebar, um lugar de muita pobreza, e passou a morar em Jerusalém. E sempre comia à mesa do rei. Mefibosete não merecia estar à mesa com o rei. Mas o reino de Deus não é feito de merecimentos, é feito da graça. Cada um de vocês tem uma história semelhante à história de Mefibosete. Cada um de nós pode olhar para trás e talvez ver vergonha, dor, humilhação, ou seja lá o que você passou. Mas a notícia boa é que passou. A notícia boa é que, assentado à mesa, todas as suas imperfeições desaparecem. A notícia boa é que a mesa está posta e o convite foi feito para você.